E então a sobremesa ideal sempre seria. Com certeza, Fernando, seria a sobremesa mais indicada. Ela vai também ajudar muito na digestão dessas proteínas do almoço, tá? Que aumenta o fogo digestivo, tá? Assim como o gengibre também faz isso, assim como o limão também faz isso. Então, pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade de digerir, isso já é fantástico para aumentar o fogo digestivo dessa pessoa. Ou seja, aumentar a síntese de enzimas digestivas que vão ajudar essa pessoa a digerir melhor esses alimentos do almoço. Fundamental para a síntese de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é fundamental para a gente conseguir digerir bem toda e qualquer refeição, né? Por que você fala sempre da pimenta? A pimenta na Índia, na alimentação, já faz parte ali do dia a dia de qualquer prato? A pimenta ajuda em quê no processo digestivo? Ótima pergunta. O Ayurveda, ele trabalha muito com essa coisa de aquecer o corpo, né? Então, para o Ayurveda, os alimentos picantes, eles são essenciais, especialmente no inverno, né? Então, esses alimentos picantes, a gente tem as pimentas, né? Quem gosta de pimenta pode continuar fazendo uso de pimenta, né? Então, por exemplo, pimenta malagueta, pimenta calabresa, né? Para quem gosta, é muito bom. Mas até para pessoas que não toleram muito pimenta, é importante utilizar, por exemplo, a pimenta do reino junto com o açafrão. Por quê? Porque o açafrão da terra, ele é fonte de curcuminas, né? Que são componentes altamente anti-inflamatórios, né? A curcumina é realmente uma substância incrível, né? O açafrão da terra é um dos alimentos mais estudados hoje em dia. Só que a gente tem uma absorção muito baixa dessas curcuminas. E para a gente conseguir absorver mais essas curcuminas do açafrão da terra, a gente tem algumas estratégias. A primeira estratégia é adicionar pimenta do reino. E não precisa ser muita pimenta do reino. A proporção é 100 de açafrão para 1 de pimenta do reino. Tá? Então, apenas uma pitadinha de pimenta do reino já é suficiente para você absorver essas curcuminas do açafrão. Outra estratégia são as gorduras, né? Ou seja, a gordura do azeite extra virgem, até mesmo a gordura da carne, né? Também vai ajudar nessa absorção das curcuminas do açafrão. E uma outra estratégia é essa que eu mencionei do abacaxi. Especialmente o miolo do abacaxi, ele tem uma enzima chamada bromelina, e essa bromelina, ela vai estimular a absorção dessas curcuminas do açafrão, né, fazendo com que a gente tenha aí um efeito medicinal desse açafrão muito mais eficaz do que se você comer o açafrão de forma isolada. E então a sobremesa ideal sempre seria o abacaxi? Com certeza, Fernando, seria a sobremesa mais indicada, né? O abacaxi, por ser fonte de bromelina, né, especialmente o miolo do abacaxi, seria fantástico, porque a bromelina, além dela aumentar a absorção dessas curcuminas do açafrão da terra, ela vai também ajudar muito na digestão dessas proteínas do almoço, tá? Então, o Ayurveda considera que o abacaxi é um dos grandes alimentos que aumenta o fogo digestivo, tá? Assim como o gengibre também faz isso, assim como o limão também faz isso. Então, pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade de digerir proteína de origem animal, carnes, podem fazer uso também do gengibre com limão, né? Então, talvez um shot de gengibre em pó com algumas gotinhas de limão e água morna antes do almoço, isso já é fantástico para aumentar o fogo digestivo dessa pessoa. Ou seja, aumentar a síntese de enzimas digestivas que vão ajudar essa pessoa a digerir melhor esses alimentos do almoço. É claro que também a gente tem que também medir os níveis de zinco dessa pessoa que tem essa dificuldade digestiva, né? Porque a gente sabe que o zinco, ele é um mineral fundamental para a síntese de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é fundamental para a gente conseguir digerir bem toda e qualquer refeição, né? Se a gente não tiver bons níveis de zinco, a gente vai ter baixos níveis de ácido clorídrico, uma baixa produção de ácido clorídrico, e isso vai dificultar muito a digestão e vai dificultar, inclusive, a absorção de minerais que a gente ingere aí nas refeições, né? De ferro, de zinco, de cálcio, magnésio e por aí vai. Nós estamos no Brasil e o Brasil é um dos maiores consumidores de filés, de carnes, né?
É o famoso arroz, feijão, bife, batata frita e salada de tomate com alface, né? O típico prato brasileiro. No caso de um diabético, né, padrão protocolar, arroz, feijão, bife, fritas, saladinha de alface com tomate, a hora que você chega com esse paciente aí na Ayurveda, o que você vai tirar do prato dele? É uma boa pergunta, Fernando. Bom, eu vou manter os alimentos que eu considero que fazem bem, né, como, por exemplo, o arroz e o feijão. Então, eu vou manter esses alimentos, né, talvez diminuir um pouco da quantidade de arroz branco, né. A gente pode até manter essa carne, né, por exemplo, falando para a pessoa fazer um consumo adequado dessa carne, né, ou seja, em termos de quantidades, né. Então, a gente preconiza, por exemplo, um consumo que seja equivalente à palma da mão, né, sem os dedos, né. Então, o que acontece? Essa seria a quantidade mais adequada para a pessoa consumir de carne por dia, né. Então, aquele filézão de Angus, sem chance. Realmente é muita gordura saturada, né, Fernando? Então, a gente sabe que a gordura saturada é um dos grandes fatores que leva à inflamação crônica, né? Não que a gente não possa comer gordura saturada, não é essa a ideia. A gente pode sim, mas em quantidades apropriadas, né? Então, essa quantidade que eu mencionei, né, um bife equivalente à palma da mão seria uma quantidade mais adequada, né? Em relação à batata frita que você mencionou, a gente tenta fazer uma certa restrição, né? Então, deixar essa batata frita aí para uma vez por semana, no máximo, seria mais indicado, né? Porque a gente sabe que acaba sendo um alimento bastante inadequado para a pessoa que tem diabetes, para a pessoa que quer emagrecer, né? Ou seja, a gente tem muita gordura ali, a gente tem muitas acrilamidas, né? Que são substâncias aí que não são interessantes para o intestino, né? Que agravam a inflamação. Então, a gente tenta dar fazer uma restrição. E adicionar nesse prato que você mencionou bastante salada, né? Bastante folha verde, legumes, né? Dessa forma a gente estaria adicionando fibras a essa refeição, fitoquímicos, né? Que são capazes de melhorar o ambiente intestinal, né? Então seria essa a ideia. Adicionar também um abacaxi de sobremesa nesse prato aí que você mencionou, para ajudar na digestão dessas proteínas do almoço, né? E adicionar também, quem sabe, aí um açafrão da terra com pimenta do reino, né? Para a gente conseguir enriquecer esse prato. Você está aqui no canal do Fernando Betete, eu estou conversando aqui com o Adriano Cáceres, que é nutricionista e também terapeuta da medicina Ayurveda. Ele juntou essas duas áreas do conhecimento para levar até você mais saúde. E eu nem comecei a fazer entrevista com ele, que eu pautei, hein? O assunto está tão interessante que eu já estou aproveitando aqui e aprendendo um pouquinho mais aí da medicina Ayurveda. Gosta do canal do Fernando Betete? Ó, esse daqui é meu e-mail particular, fernandobetete@gmail.com. Sugestões de pautas, sugestões de convidados, é só você enviar um e-mail para mim, tá certo? Meu canal está censurado pelo Judiciário Brasileiro, eu estou proibido de falar algumas coisas nesse século XXI, né? E você pode me ajudar a manter o canal no ar fazendo a sua doação. Eu preciso da sua doação. Essa daqui é a minha chave Pix para manter o canal do ar do Fernando Betete. Eu tenho uma equipe aqui de meia dúzia de profissionais, né, 6 profissionais que trabalham comigo, para levarmos essas informações importantes para vocês. Então, faça sua doação agora. Eu ganho e você ganha. É uma parceria perfeita, o famoso ganha-ganha. Eu trabalho para você, levando informações através dos meus convidados, e você me ajuda a manter o canal no ar, em virtude do momento histórico que estamos vivendo no nosso Brasil brasileiro.